Vale de Josafá é singular fazer memória ao Dia de Finados em Jerusalém, onde no Vale Bíblico do Juízo Final, os cemitérios estão próximos uns dos outros, o dos cristãos, o dos judeus e muçulmanos, voltados para a Jerusalém Celeste. Nossa Senhora da Terra Santa, festa e devoção em Der Rafá, o santuário da Rainha da Palestina, onde domingo 31 de outubro vieram de várias partes da Terra Santa 2.500 cristãos. A mensagem final tem orientações claras. Cabe aos fiéis liderados por seus pastores colocá-las em prática, tema abordado em Jerusalém durante uma conferência. Entretanto, é difícil a prova para os cristãos do Iraque, a solidariedade da Terra Santa. Este lugar é santo, devemos protegê-lo. O presidente palestino, em uma visita à Basílica da Natividade, para ver de perto o desenvolvimento do plano de reestruturação do teto. Na Terra Santa, o Dia de Finados começou com a celebração eucarística na Igreja São Salvador, presidida pelo novo pároco de Jerusalém, Padre Firas Yazin. Embora não fosse feriado, a missa teve grande participação da comunidade local, em sua maioria cristãos árabes e religiosos. Depois da celebração, os fiéis seguiram em procissão pelas ruas da Cidade Velha até o cemitério da Custódia da Terra Santa, onde estão enterrados os padres e seminaristas franciscanos. Depois foram a outro cemitério cristão da Cidade Santa, onde inclusive está o túmulo de Oscar Schindler, conhecido no mundo inteiro por ter resguardado pelo menos 1.200 judeus do Holocausto. Em seu túmulo, um sinal de gratidão por parte da comunidade judaica. Ao lado do Monte das Oliveiras está o cemitério judeu voltado à Cidade Santa. Atrás, abaixo das muralhas, está o cemitério islâmico, voltado para Jerusalém e para Meca. E exatamente na parte mais baixa do vale, o cemitério cristão, com os mortos voltados sobretudo para o céu. Não em direção a uma Jerusalém terrestre, a uma cidade, mas a Jerusalém celeste que nos esperará no fim dos dias. O Vale de Josafá, que em hebraico significa o julgamento de Deus, é idealmente o lugar onde Deus julgará todos os povos no final dos tempos, no dia da ressurreição. Na Bíblia, entretanto, esse julgamento tem um valor negativo de condenação. Em Joel 4 fala que o Senhor reunirá nesse vale todos que fizeram mal a Jerusalém e ao povo de Israel. Somente a partir do quarto século, essa perspectiva foi mudando, foi surgindo a ideia da responsabilidade individual, em que as pessoas seriam julgadas conforme suas ações. E até hoje, muitos desejariam ser enterrados aqui, como se no final dos tempos os que estivessem aqui pudessem ressuscitar primeiro que os outros. Padre Máximo mostra o portão de ouro, hoje fechado. Segundo a tradição judaica, ele será aberto com a entrada do Messias, momento em que os mortos enterrados ali ressuscitarão. No local do juízo, no dia de finados, fazer memória aos falecidos em Jerusalém, onde Deus falou através dos profetas e de Jesus, se reveste, portanto, de um profundo sentido espiritual. Quando olhamos para esse vale onde eles estão reunidos segundo sua comunidade, mas também de maneira distinta, um próximo ao outro, separados somente por um muro, podemos seguir com confiança. Vemos que ao menos na morte somos todos iguais, voltados a Jerusalém do céu e à ressurreição. Isso dependerá das boas obras que tivermos feito no curso da nossa vida. Dezenas de ônibus e carros movimentaram na manhã do último domingo de outubro a entrada para o Santuário Mariano de Der Rafá, dedicado a Nossa Senhora, Rainha da Palestina. É nesse lugar, pleno de memória bíblica, próximo a Bet Shemesh, a 35 quilômetros de Jerusalém, que domingo, 30 de outubro, estiveram reunidos cerca de 2.500 fiéis, muitos vindos de Jerusalém e especialmente da Galileia, mas também dos territórios palestinos, em particular de Belém e Ramala, com a permissão especial das autoridades israelenses. É algo importante para nós cristãos na região, então nos encontramos para festejar e rezar, e só de estarmos todos aqui juntos já é uma grande festa, porque devido à situação atual, faltam essas oportunidades.
A assembleia, liderada na oração pelo coral dos seminaristas de Bediala, pôde expressar a sua devoção à Virgem Maria, encorajada pelas palavras do Monsenhor William Chomali, bispo auxiliar de Jerusalém, que presidiu a celebração eucarística, acompanhado por numerosos padres da Terra Santa. Durante a homilia, o bispo Chomali conclamou os fiéis a confiarem em Maria e exortou-os a ler a mensagem do Sínodo dos Bispos para o Oriente Médio e insistiu em alguns pontos na importância da leitura assídua da Palavra de Deus, a necessidade de uma maior união dentro da Igreja Católica em suas diversas expressões para um maior testemunho e na necessidade de intensificar o diálogo ecumênico, especialmente no que diz respeito à proposta de unificar a festa da Páscoa. Finalmente, o apelo aos cristãos a saírem de seu isolamento e se abrirem ao diálogo também com os fiéis de outras religiões, seguindo o exemplo de Cristo, que não fez distinção entre as pessoas. No final da missa, a tradicional procissão com a imagem da Virgem, uma manifestação de grande fervor popular, oportunidade para o povo de Deus que vive na Terra Santa de mostrar o seu amor por Maria, filha privilegiada desta terra. Esse santuário está hoje confiado à comunidade das Pequenas Irmãs de Belém, que vivem na grande maioria no mosteiro perto de Bet Gemal. Este centro mariano, construído sob a iniciativa do patriarca latino da época, Monsenhor Luís de Barlacina, pouco antes de 1948, quando foi criado o Estado de Israel, acolhe peregrinos. Monsenhor Barlacina estabeleceu a festa de Nossa Senhora da Palestina a fim de proteger, em particular, a sua terra natal, longe de qualquer conotação política. É preciso lembrar que a festa de Nossa Senhora da Palestina remonta a 1927, quando este país ainda se chamava Palestina. Queremos rezar a Virgem Maria para que possa interceder por nós, para que sejamos capazes de construir a paz para o nosso país, Palestina, Israel. Padre David, que esteve presente no sínodo como responsável da pastoral dos católicos de língua hebraica, diz que hoje em Der Rafah estão também alguns dos fiéis de sua comunidade, apesar de hoje, domingo, para eles ser um dia de trabalho. Inúmeras pessoas, um pouco de cada região da Terra Santa, de Israel e também da Palestina, que não é algo tão comum, tão fácil, porque eles tiveram que pedir permissão. Mas graças a Deus, muitos, não todos, receberam autorização para vir. Uma festa participativa esta de Der Rafah, momento de intensa comunhão eclesial, a poucos dias da conclusão do sínodo, onde os padres votaram a proposição de que o Oriente Médio, e em particular a Terra Santa, é totalmente consagrada a Maria. Estavam, sobretudo, sacerdotes e religiosos na sala de conferências do convento São Salvador, em Jerusalém, para ouvir os 3 oradores abordarem sobre o sínodo extraordinário para o Oriente Médio. Eles participaram do encontro em Roma e hoje se dedicaram a esclarecer as dúvidas. Os religiosos compartilharam com os leigos as preocupações no dever de colocar em prática a mensagem final dos padres sinodais. O custódio da Terra Santa, padre Pier Batista Pizzaballa, que, entre outras coisas, incentivou a continuidade para que haja comunhão, disse ele, precisamos estar mais juntos. Também explicou que a mensagem contida no documento final não é aquela que mudará a situação do Oriente Médio, mas deve ser utilizada como um guia geral. Os documentos do sínodo não podem ser práticos porque não têm esse propósito. Eles são inspiradores, dão indicações gerais. Cabe então às igrejas, de forma singular, tirar conclusões operacionais e concretas, imediatas ou não. A finalidade do sínodo não era resolver problemas específicos, mas dar uma direção, uma visão para aqueles que vivem entre os cristãos aqui no Oriente Médio. Impressionado com a presença simples e discreta do Papa, que mais ouviu do que falou, Padre Bottini define o sínodo como um evento politicamente desinteressado. É uma pena, ele disse, que muitos meios de comunicação não tenham ajudado a refletir sobre as intenções e o propósito do sínodo. A tarefa do sínodo é exatamente encorajar, inspirar, convidar à esperança, à paz, à reconciliação. Se espera agora dos bispos, que são os engajados na prática, traduzirem em atitudes e gestos concretos aquilo que o sínodo quis dizer a todos.
Lendo cuidadosamente o documento, é evidente que o relacionamento da Igreja com os judeus, e em especial o povo de Israel, é uma relação que respeita o pacto de Deus para com eles. A frase "nós acreditamos que a palavra de Deus é eterna" é irrevogável, e padre Frederic Mans, que havia dito anteriormente que Jerusalém é a mãe de todos os povos, concorda. O profeta Isaías já diz que a palavra de Deus vive para sempre, não há dúvida. E depois, São Paulo, em sua carta aos Romanos, diz que as promessas de Deus não decepcionam. Deus permanece fiel às suas escolhas. Ele escolheu um povo e permanecerá fiel ao seu povo até o fim. Não há dúvida sobre isso. Em relação à difícil situação em que se encontram os cristãos no Oriente Médio, Padre Mans também afirmou que a minoria pode, apesar de todas as dificuldades, ser criativa. O amor, continuou o franciscano, é onde se encontra a solução para o ódio e a guerra. Reconciliação baseada no perdão é a chave para a paz. O simpósio, que em linhas gerais proporcionou um forte encorajamento, deixa a aplicação das conclusões do Sínodo aos cristãos do Oriente Médio. Nas palavras de Padre Mans, ser cristão no Oriente Médio é em si uma vocação. Vocação que pode enfrentar provas muito duras, como aconteceu no Iraque. Toda a solidariedade dos cristãos na Terra Santa, na declaração de condenação do massacre em Bagdá, assinado pela Assembleia dos Bispos Católicos da Terra Santa. 2 meses após a assinatura histórica do acordo entre as 3 denominações cristãs presentes na Igreja da Natividade, em Belém, para a restauração do telhado do edifício, o presidente Mahmoud Abbas, que havia encorajado as igrejas a fazerem tal acordo, foi pessoalmente à Basílica para ver os recursos utilizados na realização dos estudos, sobre os quais serão feitas as escolhas sobre a natureza do trabalho a ser feito. Se o acordo inicial previa a restauração do telhado, na verdade, toda a igreja está se submetendo a um estudo aprofundado. Assim, o presidente palestino pôde ver o trabalho de uma equipe de especialistas em mosaicos e arquitetura medieval, que ali agradeceram por colocar as suas competências ao serviço de um projeto tão amplo. Se Deus quiser, no próximo ano a igreja estará renovada, disse Abu Mazen, e não estará mais à mercê da infiltração. Esse lugar é santo, disse ainda o presidente palestino, e devemos protegê-lo, demonstrar respeito por ele e fazer de tudo para que os peregrinos possam visitá-lo da melhor maneira.